Ricardo, Laís, por favor. Amém. Nós vamos orar por vocês. Amém. Estenda suas mãos para cá. Amém. Senhor, nós queremos declarar a sua bênção sobre a vida do Ricardo, da Laís, que eles sejam usados para falar a sua palavra, Pai. Que eles possam testemunhar dos milagres que o Senhor tem feito na vida deles e que eles possam, Pai, impactar vidas, porque a vida deles é impactada pela sua palavra, pelo seu poder e pelo teu Espírito Santo. Nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz. Último culto de casais do ano. Glórias a Deus. Eita, 2022 que voou, né? Pode sentar, gente. Desculpa. Muito boa noite, igreja. Paz, tudo bem? Lindos. Gente, glória a Deus, né, por mais uma noite aí, que privilégio, né? É a graça de Deus que nos coloca neste altar, é o favor imerecido, né? Se tirar Jesus de nós, não sobra nada de bom, né? Então, o que nos coloca aqui realmente é a graça, é o favor e a bondade de Deus sobre a nossa vida, amém? E nós queremos compartilhar algo que nós vivemos, né, amor? Algo que nós acreditamos. O tema dessa ministração, ele é em inglês, vou me esforçar. Eu perguntei para alguns doutos aí em inglês como se pronuncia, né? There's no place like home. Isso mesmo? There's no place like home, né? A tradução diz em português, diz assim: não há lugar como o lar. Não há lugar como o lar. Essa frase, né, e essa ministração nasceu de uma louça, né, um aparelho mesmo de jantar que nós ganhamos da pastora Sandra, de casamento, né? E logo no início do nosso casamento, nós tomando um café da manhã, no domingo pela manhã, nós não tínhamos nos atentado ainda, né, amor? E nós tomamos o café da manhã, e aí tinha essa frase. Falei, vamos pôr aqui, amor, para tradução, para nós vermos, né? E a tradução era realmente essa, né? Não há lugar como o lar, né? E isso passou a ser uma verdade absoluta na nossa vida, né? Porque nós começamos a entender o valor de um lar. Realmente, nós já estávamos desfrutando, né, amor? De fidelidade de Deus, de provisão, de milagres, né? Antes, o tempo que antecedeu o nosso casamento, nós desfrutamos demais da fidelidade de Deus, né? E nós realmente, ali nós tomamos café da manhã, nós falamos, realmente não existe um lugar como o lar, né? Um lugar de paz. O nosso lar remete ao quê? Remete a paz, aconchego, né? Cumplicidade, amizade, né? São tantas coisas que atribuem ao nosso lar, né? E graças a Deus nós estamos aí há 4 anos e meio, né? Quase 5 anos casados, e isso é uma convicção no nosso coração, né? Nós já pudemos viajar para alguns hotéis, né? Algumas pousadas, e se Deus quiser viajaremos mais, né? E eu acredito que por lugares extraordinários, hotéis de luxo que nós possamos conhecer, né, países afora, eu tenho a convicção que o nosso anseio sempre vai ser retornar para o nosso lar, porque hotéis podem nos proporcionar, muito obrigado, né, um tempo de desfrute, de alegria, de paz, que nós estamos muito lá atrás, né? Se a gente for um pouquinho mais para frente, nos proporcionar um tempo agradável de desfrute, mas como nosso lar, eu acredito que não exista lugar no mundo, né? Então, é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho nessa noite, né? Sobre algumas coisas que nós acreditamos que são bases, né? São verdades que a gente vive dentro do nosso lar, nos esforçamos. Somos perfeitos? Claro que não, né? Todo dia nós nos esforçamos primeiramente para Deus e um para com o outro, porque primeiramente nossa aliança foi com Deus, né? Mas a minha aliança com Deus precisa refletir sobre a minha esposa. Então nós vamos falar, com o texto base, nós vamos ler Salmo 128. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, né? O pastor Eduardo sempre diz isso, né? E no nome de Jesus, sabe? Se isso não é uma verdade na sua vida, se o seu lar hoje não é um ambiente em que você anseie por voltar depois de um dia estressante de trabalho, né? Um lugar onde você fala assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar no meu lar, né? Nossa, como eu não vejo a hora de chegar num domingo, né? Para nós podermos colocar uma mesa, tomar
tomar um café da manhã, né? Eu trabalho durante segunda a sábado, né? Eu entro bem cedo no trabalho, às vezes às 6 da manhã, às vezes às 7. E domingo é o meu dia de folga, né? E eu falo pra minha esposa, ela fala, deixa eu chegar domingo pra gente sentar na mesa, por mesa, a gente tem aquele tempo ali, sabe, tomar aquele café sem hora para levantar, né? E no nome de Jesus, se essa não é uma realidade na sua casa, que nessa noite você saia com uma esperança de que no nome de Jesus vai se tornar um ambiente que você anseie por estar, um ambiente onde você tenha prazer de estar e se esforçar para que isso, né? Porque é muito fácil a gente depositar sobre a minha esposa aquilo que ela precisa fazer, ela precisa ser melhor e não fazer a minha parte. Amém? Salmo 128, a palavra de Deus nos afirma assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará de Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Glórias a Deus. E o primeiro ponto, né, que nós colocamos para nós falarmos um pouco, né, nós colocamos assim: o temor ao Senhor é a base para um lar feliz. O temor ao Senhor é a base para um lar feliz. Né? Quando nós olhamos aqui, né, para os versos de Salmos, né, nós vemos o que norteia esse salmo é o quê? É o temor ao Senhor. Né? O salmista inicia dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Né? Bem-aventurado, bem-aventuranças fala de ser muito feliz, né? De ser felicíssimos. Né? Bem-aventurado é muito mais que uma felicidade comum, é ser muito feliz, é felicíssimos. Né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que o temor é a base, né, para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida feliz. Né? Quando nós vemos o salmista dizendo isso, aqui está dizendo vários pontos. No verso 3 diz que a tua mulher será como a videira frutífera, né? A videira, vinho, a uva fala de alegria, né? Quando nós olhamos um pouco na parte B, fala a respeito de plantas de oliveiras, a roda da tua mesa, fala de óleo da unção, fala de unção, né? Então nós vemos que o quê? Que tudo isso são promessas, mas mediante ao quê? Ao homem que teme ao Senhor, né? E temer ao Senhor não tem a ver com medo, né? Não é ter medo. Aí eu não vou fazer isso porque eu tenho medo do que o Senhor pode fazer. Eu não posso fazer isso porque eu tenho medo da mão do Senhor pesar. Não, quando o salmista fala, e a Bíblia num todo fala a respeito de temor, né, ele está falando a respeito de obediência à palavra de Deus. Ele está falando de obedecer princípios que o Senhor já estabeleceu para a nossa vida como cristão. Então, se nós acreditamos que o temor do Senhor é a base para um lar feliz, eu não abrir mão de princípios que devem governar a vida de um cristão, eu não abrir mão de coisas que aparentemente são simples, né? Meu relacionamento, ele precisa ser pautado naquilo que eu acredito que a Bíblia me instrui, com o meu cônjuge, para aqueles que são pais, né? A educação dos filhos precisa ser baseados e pautados, né, naquilo que nós acreditamos mediante a palavra de Deus. Então, sabe, nós precisamos, né, não ter medo do Senhor, mas trazer para a nossa casa um temor. Né? Nós não permitimos que isso aconteça na nossa casa ou se adentre na nossa casa, porque nós tememos a palavra do Senhor. Nós somos obedientes àquilo que Ele nos instrui. Né? E é muito fácil, né, nós olharmos para a nossa vida e pequenas coisas, né, nós abrirmos mão. Né? Um exemplo lá em casa. Né? Quando nós estamos assistindo algo, ou uma série, ou um filme, né? Por exemplo, se começa uma cena de traição, por exemplo, de adultério, né? Ou até mesmo um filme com uma cena de dois casais, né? Dois homens com identidade distorcida, né? Nós não continuamos assistindo aquilo, porque aquilo é uma porta, sabe? Eu acredito que, mas é simples, né? Parece ser besta, né? Mas para nossa casa é algo que nós não abrimos mão, né? Nós não acreditamos naquilo que está sendo pregado, então por que eu vou me alimentar daquela fonte?
nós acreditamos que aquilo são gatilhos, né? Aquilo são portas para que sentimentos ou Satanás trabalhe na nossa mente de alguma forma, né? Então, assim, são coisas simples. Eu acredito que muitas vezes você fala assim, nossa, precisa, o evangelho é difícil. Não, o evangelho não é difícil. Temor, né? Ter temor ao Senhor, reverência à sua palavra não é difícil, né? É realmente não abrir mão de princípios, é não negociar, né, aquilo que nós acreditamos. Outro exemplo é meu pai, né, amor? A gente até comentava, né? Desde que nós nos casamos, lembra a primeira vez que nós convidamos eles para um almoço lá em casa. Aí meu pai falou assim, minha cerveja, você vai comprar ou eu posso levar? Eu falei, pai, eu amo a sua vida, mas nenhum dos dois. Eu não vou comprar e nem você vai trazer. Eu amo a sua vida, mas eu não quero que o senhor traga e eu também não vou comprar, né? Ele, sério? Eu falei, sério? Né? Pergunta se ele foi. Ele foi no almoço, né? E até hoje, por algumas vezes, ele em casa, ele falava, eu posso, eu acho que umas 3, 4 vezes, né, amor? Ele persistiu, mas eu falei, não, sabe? Por quê? Eu não acredito, sabe? Quando eu vivia com os meus pais, eu tinha que aceitar meu pai. Eu vi por diversas vezes ele chegando naquela condição, né, alcoolizado, né? Eu estava debaixo do teto dele. Então aquilo eu não podia questionar. Mas hoje no meu lar, eu não quero ter esse ambiente para os meus filhos. Meus filhos ainda não estão aqui, né? Mas eu não quero que eles cresçam num ambiente onde nós acreditamos na palavra de Deus, a verdade que liberta, de vícios que transforma, e meu pai ir lá e abrir uma cerveja e sentar na sala e bater comigo. É coisa simples. Nossa, você é radical. Para nossa casa isso é uma verdade. A Bíblia não fala, olha, se seu pai levar uma cerveja, não aceite ele na sua casa. A Bíblia não fala isso, mas é algo que nós estabelecemos para nossa casa. Né? Nós não abrimos mão, nós acreditamos que isso é algo que é um legado, sabe? É um legado que nós vamos construindo. E legado não se constrói numa grande coisa, né? Lá na frente o legado se torna algo grandioso. O pastor Vilela, o seu legado é de 20 e tantos anos, quase 25 anos. Mas foram pequenos gestos, pequenas renúncias. Foi não abrir mão de determinadas coisas que hoje ele tem um legado para deixar, né? Então, legado se constrói com pequenas coisas, né? E a gente vê quando nós tomamos essas decisões, olhando lá na frente, né? Então, né, lá em casa, eu e a minha esposa, nós acreditamos que o temor ao Senhor, né, é a base para um lar feliz. Não é abrir mão, né, de coisas simples, né? Não é coisas grandiosas, mas é coisas pequenas, sabe? Que nós vamos abrindo portas e aquilo vai se tornando normal na nossa vida e aí o nosso lar se torna um lugar onde nós não tenhamos prazer de estar, né? Existe uma divisão, né? Eu vou assistir um filme, você assiste o que você quer, você fica no seu jogo, né? E cada um faz e não existe aquele prazer de estar junto, né? Então eu acredito que assim, o temor ao Senhor, não abrir mão de princípios, de valores, né? Obedecer a palavra de Deus, eu acredito que começa, né, trazendo para nós um ambiente feliz. Porque se nós não abrirmos essas portas, né, a presença de Deus vai estar. Eu sempre falo, eu falo assim, amor, será que Deus ele tem prazer de nos visitar, né, amor? Às vezes do nada, assim, eu falo assim, Jesus, se ele bater aí na porta, será que ele vai entrar, vai passar, ele vai falar assim, será que ele vai se sentir feliz dentro do nosso lar? Será que ele vai olhar e vai falar, nossa, existe ordem nessa casa? Não digo de organização, porque eu sou bem chato, né? Eu sou chato, mãe Love? Questão disso, eu sou bem chato, mas eu digo ordem, sabe? Um lugar onde ele tenha prazer de falar assim, não, esse casal, essa família, eles se santificam. Olha, eles não abrem mão de princípios, de coisas bestas, sabe? Eu me pergunto isso. Será que se Jesus entrar na porta, ele vai ter prazer de sentar no sofá com a gente? Falar, olha, eu vou ceiar, vou tomar um café com essa família. Eu me pergunto, porque eu acredito que é uma responsabilidade. Porque falar, Jesus, minha casa te pertence, o meu casamento é teu, né? É muito fácil, mas nós precisamos viver isso na prática, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, né? Amém? Acredito que é isso. Quer falar algo, amor? Amém. Gente, eu sou limpinha, tá? Eu sou meio desorganizada. Eu confesso meu pecado. É suja, mãe Love. Porque eu sou eu chego, deixo a bolsa na mesa, eu falo, amor, na próxima ida é só pegar e ir, entendeu? Ele, não, lugar. Mas amém, gente, é assim. A coberta na cama? Pra que se nós vamos dormir à noite? Daqui a pouco de novo. Não, amor, tem que dobrar, fazer o rolinho por aqui, ó.
Bom, segundo ponto, gente, fala sobre coragem para viver a vida comum do lar, né? 1 Pedro 3:7, versão NVI, fala assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, no começo, maridos, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento. Interessante que a palavra normal, né, comum, tem se tornado assim como uma ofensa, né? Por exemplo, muito engraçado na minha casa. Se o Ricardo me compra um chinelo, que eu tô querendo, eu amo brilho, um chinelo com brilho, do jeito que eu quero, e me serve o chinelo, gostei, maravilhoso, põe no pé, serviu, amei o chinelo. Ele fala, amor, e aí? Aí eu, normal, gostei. Eu, e? O que mais? Comum, não é? Serviu. Se não servir, você fala, não deu certo. Mas normal, amor, gostei, serviu, obrigado. Né? Agora, ele, gente... Até choro, mano. Até chora. Presente. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Eu faço, tá chorando por causa do presente. Engraçado. Mas assim, né, tem se perdido a vida comum do lar. Né? Um cinema, por exemplo, esses dias a gente fez isso, né? Esses tempos atrás o Ricardo estava de férias, mês retrasado, acho que foi. E aí a gente saiu assim, fomos no cinema... Né? E às vezes pode parecer perda de tempo, sentar com as crianças, né? Brincar, montar um jogo, uma coisa que você fala, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, tô aqui. Mas na verdade isso é investimento, isso é tempo de qualidade, né? E isso tem cada vez mais se perdido, né? No mundo, o mundo tem pregado muito, né, sobre ser extraordinário, seja fora da caixa. E interessante, né? O meu pai trabalha numa mesma empresa, vai fazer quase 30 anos. O Ricardo também trabalha nessa empresa, é uma rede de supermercado. Oi? Agora eu estou lá. Agora o Ricardo está lá também. E é uma rede, né, de supermercado. E o dono, o pai, né, o dono, ele começou com uma portinha, com açougue. E aí foi expandindo. Hoje eles é dono assim, de um império mesmo, né? Por exemplo, as carnes que é vendida lá é todas deles, assim. Então, eles têm muita condição financeira. E aí eles inauguraram, né, um hipermercado em outra cidade, dentro do estado mesmo. Meu pai foi convidado para conhecer lá, fazer parte da inauguração e tal. E aí, quando meu pai se encontrou com esse dono, né, que hoje, atualmente, ele está acamado, né, ele vive com uma UTI dentro de casa, mas assim, na época ele estava lúcido, né, e andava de cadeira de roda. E aí ele falou assim pro meu pai, Luiz, olha para isso. E meu pai fala assim que ele estava numa das fazendas deles, assim, era um lugar enorme, gigantesco. Gente, eles têm até pouco de gasolina, tem muitas condições financeiras. E ele falou assim, Luiz, olha só, o que eu construí? E eu não posso usufruir de nada. O que eu mais preciso é a saúde. Mas, para mim, nada disso aqui... Gente, esse homem nunca andou de avião na vida. Ele é milionário. O filho dele mais novo, meu pai... Eu até perguntei pro meu pai antes de vir para falar com certeza. E eles tinham um avião de porte pequeno, né? Mas meu pai disse que ele estava gastando muito com hangar lá e tal. E decidiu que não valia a pena, mas o filho dele pilota, sabe? Eles têm muita condição financeira. Mas esse homem não usufruiu de nada do que ele construiu, sabe? Isso é uma vida extraordinária, mas para mim que não deu certo. Não viveu aquilo, sabe? Hoje ele assim, né? A família ainda investe, né? Dizem que é muito caro para poder manter ele vivo, porque o coração ainda bate, né? Infelizmente. Então, assim, ele construiu um baita do império, mas a vida comum do lar não existe ali, né? Os filhos mesmo falam assim que lembra dele administrando ali o mercado e todo dia, sabe? Naquilo. E a vida comum, sabe? E o dia a dia? E o sentar, e o tomar o café na mesa. Então, assim, né? Como que o mundo tem cobrado isso, né? Sobre nós. Para a gente ser cada vez mais, e fazer. Então, por isso eu digo, sabe? Tem que ter coragem para viver uma vida normal, uma vida comum, que é essa vida do lar. Terça-feira a gente estava preparando essa ministração. E foi engraçado, né? Eu trabalhei lá no varejão da minha mãe. Subi para casa, o Ricardo chegou de serviço. E aí na quarta foi a confraternização da nossa célula ontem. E a gente fez um amigo chocolate, né? Aí a gente saiu, foi lá na loja americana, comprou um amigo chocolate.
Aí chegamos em casa, sentamos, começamos a esboçar, né, a ministração. Gente, a gente deu tanta risada. A gente foi tomar banho, chegou 00:30, quase 1h da manhã. Mas sabe assim, quando você não fala nada, dá risada e se zoa um do outro. Nossa, e aí eu parei para pensar e falei, amor, olha só, como que a gente foi feliz nesse dia? A gente fez o que tinha que fazer. A gente tem um emprego, foi lá, trabalhou, né? Foi lá, comprou um negócio na loja americana. Nada fora do comum. A gente não está numa viagem em Dubai hoje. Mas uma coisa comum dentro de casa, no dia a dia, uma terça-feira normal. E isso é sobrenatural no mundo de hoje, né? Isso é sobrenatural. Aqui na igreja, né, eu e o Ricardo, a gente ouve muito, vocês são extraordinários, vocês são muito isso, muito aquilo. E eu estava parando para pensar, a gente não faz nada demais. O que precisa ser feito. O que precisa ser feito. A gente procura não faltar dos cultos, é discipulado, tem a nossa célula, serve no ministério. Gente, é comum, isso precisa ser feito por todo crente da Cristo Salva. Né? A gente sabe que a nossa igreja é uma igreja em célula, precisa ser feito. E a gente escuta muito isso, né? Glórias a Deus por isso, que a glória seja dada a Deus. Né? Mas assim, é uma vida normal. Né? Então, a gente precisa ter mesmo coragem para viver a vida comum do lar. É sentar ali com a criança, montar o quebra-cabeça. Esses dias também a gente saiu do nada. Vamos dar uma volta. O Ricardo de férias, eu não atendi. E a gente foi, aí almoçou no lugar. Aí o Ricardo, vamos tomar café, vamos no McDonald's. A gente foi, sabe assim, à toa. E a gente deu tanta risada, foi tão gostoso. A gente precisa parar para fazer isso, né? É muito, muito importante. E... fala sobre contentamento. Amém. É o comum, né? Esse ponto que a minha esposa está falando, né? É a vida comum de um casal, de uma família. Né? Às vezes a gente quer viver o extraordinário, o inatingível, né? O que é grandioso. Né? Deus tem isso para nós, Deus tem isso para nós. Nós acreditamos. Nós não estamos diminuindo aquilo que Deus pode fazer, né? Porque Ele sempre faz infinitamente mais que nós pedimos ou pensamos. Mas é fazer o que precisa ser feito. É viver o comum, sabe? Não é falar assim, eu tenho que ser uma família comum. Não é isso. O comum é você sair cedo para trabalhar, né? Fazer como a minha esposa falou do nosso dia, né? E parece que ser um gigante, né? Ter esse tempo, né? Eu tenho aprendido o quão importante, né? De fazer essas pequenas coisas sozinho. Como é importante fazermos juntos, né? Porque a minha esposa sempre dirigiu, né? Então, amor, eu vou fazer isso, vou pegar o carro, beleza, vai lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tá bom. Não, mas espera aí, nós podemos fazer junto, né? Nós podemos ir lá junto comprar o nosso presente dos amigos chocolate, né? Nós podemos estar junto, né? Então isso é comum, não existe nada de extraordinário nisso. É fazer o que precisa ser feito, mas junto, tem unidade, o casal, né? Entender que apesar de um dia cansativo, depois da correria, né, a ministração que precisa ser preparada, nós vamos voltar para o nosso lar. Nós vamos sentar ali na mesa, vamos comer alguma coisa, apesar do cansaço, né, nós vamos estar ali. Né? Hoje, o que eu falei para você? Nossa, amor, eu não vi a hora, né? Nós fomos dormir tarde, era quase 2h da manhã, acordei às 5 para trabalhar. Glória a Deus, tudo lindo, tudo certo. A hora que nós chegamos, eu falei, amor, não vejo a hora. Eu não vi a hora de fazer isso, né? De tomar um banho, pegar uma xícara de café e comer com chocolate ali. Eu não vi a hora, eu tava no serviço pensando que ontem foi ali o chocolate, né? Eu falei, nossa, eu não vejo a hora de voltar para casa, de passar um café preto e comer com um pedaço de chocolate, né? É o comum, né? Não existe nada demais nisso, né? E o terceiro ponto que nós queremos compartilhar fala a respeito de contentamento, né? Contentamento. Nós vamos ler Filipenses 4:4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Né? Outras versões falam, alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Aqui na minha está dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Né? Contentamento. Né? Quando nós ouvimos essa palavra, né? Contentamento, nós olhamos à luz da Bíblia, né? Ele é uma virtude e por muitas vezes citado na palavra de Deus. Essa virtude a respeito de contentamento, né? Por diversas vezes, né? Eu coloquei aqui, é muito mais comum nós olharmos para as coisas que ainda não temos, pelas coisas que ainda nós não, ainda que nós desejamos. É
muito mais comum nós olharmos para as coisas que nós ainda não temos do que olhar para aquilo que nós já conquistamos, né? É muito fácil nós olharmos para o nosso lar, né, e ver aquilo que ainda nós não conquistamos, para os lugares que nós ainda não fomos, né? Eu digo por nós, às vezes nós nos policiamos, né, de falar algumas coisas ainda que nós não vivemos, né? Mas eu falo, nós não podemos esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez, né? Quando esses dias eu estava deitado lá no sofá e eu me lembrei nós nem sabíamos ainda que ia ministrar, e eu me lembrei dessa frase que está contida nessa lousa, né? Não há lugar como o lar. Eu falei, é verdade, nós tinha almoçado, sentamos no sofá, eu falei, é verdade, não existe um lugar melhor para se estar como o nosso lar, né? E nós começamos a falar de tantas coisas que nós já vivemos, né? Coisas pequenas que Deus já fez por nós, sabe? Nós começamos a olhar e falar assim, nossa amor, ainda nós não fizemos isso, não fizemos aquilo, mas olha o tanto que o Senhor já fez, né? Mas Ele tem mais para fazer na nossa vida, né? Então nós precisamos ajustar a ótica muitas das vezes, né? E parar de murmurarmos por aquilo que nós ainda não conquistamos, né? Eu não estou dizendo que nós não temos que almejar, sabe? Conquistar, viajar, ter. Não é isso. Nós não estamos diminuindo e nem falando, como eu já disse, Deus Ele pode fazer infinitamente mais que nós pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos olhar para o nosso lar e ver que o mais importante Deus já nos deu, que é a nossa família, a nossa casa, sabe? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, né? O que foi a primeira coisa que Deus ele fez? Foi a igreja? O primeiro ministério foi a família, não foi a igreja. O primeiro ministério que Deus instituiu não foi a igreja, não foi os sacerdotes. Deus criou lá o homem, vou fazer uma ajudadora para você, seja fecundos, vai lá, multiplica. O que é isso? Família. Então, o mais importante nós temos, a nossa família, né? E isso, juntos, sabe, nós olharmos para o cuidado de Deus, para a fidelidade, né? Eu olho para minha esposa, eu sempre digo, ontem eu honrei a vida dela na célula, e hoje, novamente, eu olho, ela vai muito mais do que eu pedi a Deus, do que eu mereço. Eu vejo através da vida dela a bondade de Deus, a graça de Deus através da vida dela, o amor de Deus para com a minha vida através da vida dela, porque eu sei que eu não merecia, né? Mas a graça me faz ter uma esposa maravilhosa e abençoada ao meu lado. Então nós precisamos ajustar a ótica da nossa família, né? Olhar para aquilo sim que nos falta, o que nós podemos fazer juntos para nós conquistarmos e avançarmos nessa área, né? Mas sermos contentes e gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez. E se nós olharmos para a nossa casa, Ele já fez muito. Ele fez muito, mas Ele é uma fonte inesgotável. Ele tem mais para fazer, né? A palavra de Deus nos afirma que Ele pode fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos, sabe? Então que nós tenhamos contentamento no nosso coração. Não tem como o nosso lar ser um lugar que não o nosso lar ser um lugar que não exista algo como Ele. Não tem como o nosso lar ser um lugar que não exista como Ele. Não é isso que eu quero falar. Amém. Se nós não tivermos contentamento por aquilo que nós já temos dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família, sabe? Então nós precisamos muitas das vezes ajustar a ótica, nos policiar, sabe? E olhar pelo cuidado de Deus, a fidelidade, nos alegrarmos sempre no Senhor. Entender que, né, como a palavra do Senhor nos afirma, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então é o Senhor que é acrescenta, né? A família caminhando junto, alinhando os propósitos, alinhando as metas, sabe, onde nós queremos chegar daqui a tantos anos, né? O Lu fala de projetos, de planos a curto, médio e longo planos. É uma verdade, toda família precisa ter isso. Oi, irmão? Curto, médio e longo prazo, é isso aí, obrigado. Então nós precisamos disso onde a nossa família quer estar, né? Então nós precisamos ajustar a ótica e ter essa virtude dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, olhar o quanto o Senhor já fez, né? Sim, estabelecermos metas, objetivos, olhar para o nosso futuro, mas já olhar, ter gratidão ao Senhor, sermos contentes por tudo aquilo que Ele já tem feito por nós. Amém? Quer falar algo, meu love? Amém. Quarto ponto? Isso pode ser. O quarto ponto fala: invista em conhecer os integrantes do lar. Gente, o lar, né, para ser um lugar bom, um lugar gostoso, um lugar de sucesso, a gente precisa conhecer quem está lá dentro, né? A gente precisa investir nisso.
O primeiro assunto que nós cristãos devemos conhecer, né, prosseguir em conhecer é a Cristo, é o Senhor, é a tua vontade, é os teus planos, os teus, né, aquilo que a palavra dele diz sobre nós. Mas o nosso segundo, né, principal assunto aí a ser estudado tem que ser, no meu caso, o Ricardo. É engraçado, lá em casa a gente meu Deus, é oposto, é bem diferente, bem diferente mesmo, né? Mas eu preciso de aprender a olhar as coisas como o Ricardo vê, pra gente ter paz, pra gente viver em paz, senão vem confusão, uma coisa de doido. Então, assim, a gente precisa conhecer realmente quem está ali dentro, né? Sobre o nosso cônjuge, quem tem filhos, sobre os filhos, eu gosto muito de ler sobre temperamentos, né? E assim, às vezes, quando não o primeiro, mas sempre o próximo, né, temperamento que eu vejo, alguma coisa que eu vejo no Instagram, ou alguma coisa na internet, é sobre o sanguíneo, né? O Ricardo, ele é sanguíneo, e eu sou fleumática, né? Então, assim, eu sempre procuro estudar sobre isso, ver, né, como que... E eu falo, gente, caramba, como que bate? Como que é verdade isso? Como que faz sentido? Sabe, eu, por exemplo, a minha profissão, eu trabalho com cabelo. Eu preciso estudar sobre isso, me aprimorar, conhecer mais. Mas o assunto que eu preciso dominar dentro da minha casa é o meu marido. Sabe, eu preciso saber aquilo que ele gosta. Engraçado que esses meses para trás, a gente foi comprar umas camisetas básicas. Foi o Ricardo numa loja e aí ele andou. Ah, amor, essa loja não tem nada, não tô gostando de nada. Gente, a loja é imensa. E eu, meu Deus, não é possível que esse homem não tá achando, Deus. E aí eu falei, amor, vamos olhar de novo. Vamos andando aqui nos corredores, aí ele de um lado, eu do outro. Aí ele pegou um monte de cabide, eu peguei um monte de cabide. Então vamos lá no provador. Às vezes olhando, você não gosta, mas vamos lá experimentar, tal. E a loja fechando, e nós lá encaroçando. Quando chegou no provador, qual a roupa que você levou? As que você escolheu. Foi engraçado, ele levou todas as blusas. Porque nenhuma que eu tinha escolhido. Nenhuma que ele tinha escolhido, levou todas as blusas que eu tinha escolhido pra ele. E o Ricardo sempre foi muito chato com se vestir com roupa. Mas assim, eu olho alguma coisa e falo, ele vai amar. Ou então eu falo, não é isso. E às vezes não é o que eu gosto do meu gosto. Mas eu aprendi o gosto dele. Sabe, e a gente precisa se atentar a isso. Né? Eu aprendi cedo, graças a Deus, que casamento tem a ver com servir ao próximo, com fazer com que ele se sinta bem, com fazer com que ele se sinta amado, honrado, né? Então, assim, eu preciso me esforçar. A gente precisa se esforçar em conhecer o outro, né? Não adianta... Lá em casa é engraçado também, porque, tadinho, é um pouco da personalidade dele. Mas ele erra todos os meus presentes. Todos. Mas eu entendo, gente. E aí a gente entrou no acordo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos comprar junto, porque pelo menos eu não fico frustrada. Então, eu não tenho problema. Ele gosta de surpresa, laço e essas coisas. E eu Ela é prática. O chinelo pra pôr no pé, pra não bexiga. Bexiga, nossa. Então, já vou comprar pro meu aniversário, tipo. Já cantar parabéns pra ele mesmo. Eu comendo bolo, eu me celebro. Então, gente, mas assim, né, eu lembro, por exemplo, quando eu casei, gente, o Ricardo, ele e a mãe dele falam no telefone 3 vezes por dia. E é tipo assim, ai, mãe, não, tipo assim, o ônibus atrasou. E eu, Jesus, não é normal isso. Não é possível. Gente, pra mim ligar pra alguém assim, atende, porque é alguma coisa grave. E eu não entendi no começo do meu casamento. Eu ficava assim, meu Deus, mas o que essa ligação? Eu olhava o telefone de sogra. Aí ligava pra mim, ligava pra ele. Amor, sua mãe tá ligando. Ele atende, eu tô ligando pra você. E não, mano, não tem assunto, não tem o que falar. O que ela quer? Porque lá em casa é diferente. Mas hoje eu entendo, é diferente. Ei. Mas hoje eu entendo que ele tem essa necessidade de falar com a mãe dele. Nada, às vezes não é nada, gente. Mas eu respeito e tá tudo bem. É comum, é normal. Então, assim, tenho aprendido, né, a investir o tempo realmente, assim, né, e falar, caramba, isso pra mim não é normal, mas pra ele é normal e tá tudo bem, não me ofende, né, nos respeitamos e tá tudo bem, vamos seguindo assim. Então, a gente precisa investir tempo em conhecer os integrantes do lar, sabe? Se você tem filhos,
Procura descobrir. Eu gosto muito desse assunto sobre temperamento, é muito legal isso. Né? Existem 4 temperamentos: colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Obrigada, Bruno. Então, assim, é muito legal sobre isso. Procura estudar sobre o temperamento do seu filho. Às vezes está achando que está agradando, você está criando uma ferida, né, na vida de alguém que dali uns anos mais para frente vai precisar, né, de cura sobre a vida dele. Então, assim, né, imagina eu tendo um filho melancólico. Eu não sei, Deus vai dar graça. Né, porque eu não sou assim muito de ficar ligando, né, de ficar falando, abraçando. Para mim é de outra forma, né? O nosso temperamento, por exemplo, do Ricardo, sanguíneo, né? Ele se sente amado quando eu o sirvo. E o meu temperamento, eu me sinto amado quando ele não faz nada comigo. É fácil, gente. Então é o oposto, né? Eu preciso de me sacrificar e servir, fazer aquilo que é desconfortável para mim. E ele precisa parar, mesmo que esteja um caos lá em casa, as louças na pia. Eu falo, mas vamos descansar, vamos assistir um episódio. Às vezes eu durmo nos primeiros 5 capítulos, 5 segundos, minutos. Mas assim, eu me sinto amada dessa forma, quando a gente está junto, né? E ele quando eu estou servindo. Então assim, é muito importante, sabe? A gente olhar para a vida do outro e aprender, né? É claro que existem algumas coisas que a gente precisa ajustar. Eu esse tempo atrás, eu estava preocupada, porque eu estava muito assim, mas você... eu estava colocando muito defeito em algumas coisas que é da personalidade dele. E aí, um dia ele teve uma atitude, com o celular inclusive, igualzinho eu, só que assim, eu não acho bonito isso que eu faço, preciso melhorar. E ele fez igualzinho, e eu, meu Deus, eu tô criando uma mini Laís. Eu, amor, não, atende o telefone. Às vezes a pessoa quer conversar com você, liga pra pessoa. Então eu falei, não posso fazer isso, né? Eu preciso melhorar, aprender com ele. Então assim, não queira fazer um mini você daquela pessoa, mas aprenda, sabe? Deixa um pouquinho de lado o orgulho, aquilo que às vezes você fala, ai, Jesus, por quê? Mas às vezes para ele é importante, né? Ou para ela, ou para os seus filhos. Então é isso, invista tempo em conhecer os integrantes ali de dentro do seu lar. Isso é um ponto muito importante, né? Eu acredito que, eu falei para eles, hoje eu te conheço 1000% do que há 4 anos e meio atrás, né? Desde que nós nos casamos. E isso é muito importante, porque hoje eu entendo o tempo dela, né? Às vezes eu chego do serviço a milhão, no gás. Amor, que ela vai falando isso, falando aquilo, como é que a gente vai fazer? Aí a bola murcha, né? Você recebe aquele balde de água fria. Mas hoje eu entendo que às vezes ela quer o tempo, é o tempo dela, sabe? Ajuda. Tem alguém que se identifica, né? Mas é o tempo dela. E quão é importante isso. Como eu deixei de me chatear, de me frustrar com às vezes algumas coisas que eu gerava expectativa, por não entender. Por querer que ela tivesse a mesma reação, ou fizesse para mim aquilo naquele momento, ou tivesse o mesmo pique que eu estivesse naquele momento. Então isso é muito importante, entender o espaço do outro. Hoje eu entendo que ela precisa do tempo dela, né? Acordar no domingo, às vezes eu já acordo, já tomo um banho, já coloco o louvor na caixinha. Amor, o que você vai comer? Você quer café com leite, com Nescau, né? Eu falo, meu Deus. Não, amor, peraí. Aí ela levanta da cama e senta no sofá. Fala, amor, mas amém, hoje eu entendo, isso me irava antes, né? Isso me irava antes, mas hoje eu entendo que é o tempo dela, né? Aí às vezes amor, nós vamos tomar café? Não, amor, pode ir tomando, eu vou ver o que eu quero. Vai comer ovo? Ah, não, hoje eu tô enjoado de ovo. Ela comeu ovo ontem, mas no outro dia já estava enjoado. Ah, tá bom, legal, amor. Você vai comer o quê? Ah, não sei se eu quero leite. Tá bom. Mas hoje eu entendo. Então, por quê? É dela, né? É o temperamento dela, os gostos dela. Então, nós precisamos, nós primeiramente, antes de sermos excelentes profissionais, né, nós precisamos ser excelentes no nosso cônjuge, sabe? Ser excelentes em conhecer, né? Profissionalmente nós precisamos buscar conhecimento, isso é bom, é necessário, nos faz avançar, nos dá oportunidades, isso é importante. Mas nós precisamos ser excelentes, né? Buscar a excelência em conhecer o nosso cônjuge.
Isso faz de nós uma família feliz, faz de do nosso lar um ambiente onde nós tenhamos prazer, porque eu sei o que faz ela feliz, eu sei o que vai fazer, ao que eu faça que vai fazer ela feliz e torna o ambiente do nosso lar muito melhor, sabe? Então invista tempo, olhe para o seu cônjuge, sabe? Fala o que agrada a ele, o que agrada a ela, né? Hoje eu entendo, né? E eu, glória a Deus, esse ano, no aniversário dela, eu dei uma sandália para ela, uma sandália pink. Gente, mas era pink. Mas assim, estilo pastora Clô. Tipo Clô, charabadai, meu sapato é branco ou preto ou nude. Aí eu falei, nossa, uma sandália mó bonita, mano. Nossa, gente, quando que eu usei um sapato comprei uma sandália pink pra ela e tal. Nossa, amor, vai ficar lindo demais. Aí beleza, passou, aí ela... E o colar? Gente, a bola do colar era desse tamanho. Meu Deus. É verdade, o colar de bola, tá? Falei, nossa, azul. vai ficar lindo. O colar vai dar um choque, né, nas cores, uma composição muito bacana e tal, né? Top. Eu já imaginei ela com a roupa, né, que eu queria que ela usasse. Medonha. Beleza, aí um dia no café da manhã, num belo domingo, nós colocamos uma mesinha lá na área, vamos tomar café aqui fora, amor. Beleza, aí montamos a mesa e tal. Aí ela falou, amor, vem cá, eu quero te falar algo. Eu falei, nossa, ela falar algo, né, meio difícil, né? Quando ela fala, eu quero falar algo, eu falo, nossa, já sentei na hora aqui, amor. Já fiquei duro. Então, amor, é assim, você me deu um calçado, quando você viu usando um sapato pink? Eu falei, nunca. E um colar de bolas enorme? Eu falei, nunca. Mas eu achei que era a primeira vez que você ia usar. Eu ia inovar. Então, eu não gosto, amor. Você pode comprar um nude, né? Ananã. Nossa, mas meu... Foi em pedaços. Nossa, acabou com o meu domingo, mano. Eu fiquei, sério? Nossa. Mas aí, ela falou assim, amor, olha só, em 4 anos e meio, ela nunca tinha feito isso. Então é um avanço, não é um pulo, é um salto no nosso casamento. Tenho muita dificuldade de né? expor. Não foi um pulo, foi um salto no nosso casamento. Porque ela se expressou em falar em algo que eu fiz durante 4 anos e meio, olha só, né? Então, como é importante nós conhecermos o nosso cônjuge, né? Não foi algo assim, nossa, eu falei, amor, a gente tem um salto assim, enorme, tipo Olimpíadas, né? Dela se expressar e falar que os presentes que eu dava pra ela não acertava. Então tá bom, amor, me perdoa, né? Porque eu falo assim, eu compro algo que eu acho bonito, mas eu não olho e falo assim, nossa, será que ela vai gostar? Deixa eu ver o sapatão, meio nude, meio branquinho assim. Não. Então, algo que eu imagino, que eu gostaria que ela usasse, então eu vou lá e compro. Né? Então, isso é importante, nós conhecermos o outro, ainda que seja presente. Né? Igual o pastor Vilela contou uma vez aqui, de um casal de senhores que o rapaz tirava o miolo, o senhorzinho tirava o miolo do pão para dar para a esposa, né? Alguma coisa assim do tipo. Aí quando ele estava com não sei quantos anos de casado, ela falou assim, nossa, eu nunca gostei de comer sem o miolo, né? Então, o que ele tirava, ela não gostava, né? Ele tirava o miolo, acho que é isso, e dava só o pão, né? Só que na verdade ela gostava do miolo e ele gostava do pão. Eles comiam totalmente ao contrário, né? Por falta de comunicação, por não entender o que o outro gosta, de perguntar o que você vai comer, o que você gosta, o que você quer. Então, acho que esse ponto é muito importante, sabe? Conhecer o outro, buscar entender a personalidade do outro, o que faz o outro feliz é muito importante. Isso torna-se o nosso lar um lugar que não existe hotéis de luxo, não existe viagens que se comparam ao ambiente do nosso lar, sabe? Um ambiente onde Deus tenha prazer de estar, onde nós tenhamos satisfação de estar com o nosso cônjuge, né? Onde a nossa ótica é ajustada não só para aquilo que nos falta, mas por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Então, acredito que é isso que nós queríamos compartilhar com vocês, que vocês façam, sabe? Como eu disse, se não é uma realidade o seu lar ser o melhor ambiente que você possa estar, faça isso, torne-se, começa por você. É muito fácil eu atribuir que a minha esposa tem que mudar o temperamento dela para ela se enquadrar em algo que eu acho incorreto. É muito fácil eu apontar para ela e falar, você tem que acordar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É muito fácil, né? O apontar de dedos é muito fácil, mas eu olhar para mim e falar assim, não, eu posso ser melhor. Eu sou sanguíneo, hemorrágico, mas eu posso me dominar, eu posso matar o meu eu e fazer ela feliz,
né? Hoje eu entendo. A linguagem de amor dela é tempo de qualidade. O meu é atos de serviço, né? Mas eu entendo agora, nós terminamos de almoçar, né? Seja na semana ou janta, né? Vamos assistir um filminho. Mas a minha vontade era o quê? Era lavar louça para depois, na hora que eu for passar um café, tá tranquilo aqui. Ai, que preguiça. Isso é importante. Isso é importante para mim, mas agora eu aprendi que isso faz ela feliz, sabe? Ir lá, assistir um filme, aquele filme de Natal que ela ama, é um tratamento para mim. Sabe, o príncipe do Natal, Senhor da glória. O namorinho do Natal. Sabe aquelas coisas do Natal? Todos os filmes da Netflix nós assistimos por esses dias. O encanto do Natal. Ela ama essas coisas. Aquele negócio de princesa, aquelas negócios de menina de 15 anos. Ai, Senhor. Hã? Era uma dica de hoje. Senhor, socorro, Deus. Então, gente, só morte isso, dele, é só sabe? morte. Mas é só ligar no eu da gosto tenda. de filme da CIA, tal, tipo, da hora. Não parece, mas eu gosto de filme da CIA, sabe? Fuzileiro, sabe? Que tal, e sequestrar a família dele, isso aí. De vez em quando eu assisto. É verdade, amor. Então, assim, é o se doar, sabe? O casamento, para dar certo, nós precisamos decidir fazer dar certo, sabe? Não existe uma fórmula mágica, né? A fórmula mágica o Senhor já fez. Criou o homem e mulher, né? Falou pra gente, instruiu para nós nos unirmos, para nós reproduzirmos. A fórmula, a mágica, o que é extraordinário, o Senhor já fez. O Senhor já criou, o Senhor já nos deu, o Senhor já nos presenteou. O que nós precisamos fazer é o que precisa ser feito, independente da circunstância. A tempestade está indo contra. Hoje eu não sou fiel, porque não está favorável. Não, independente se está favorável ou não, eu me mantenho fazendo aquilo que precisa ser feito no meu matrimônio. Não é de acordo com o tempo, não é de acordo com aquilo que temos, né? Hoje nós temos tudo o que nós queríamos, né? Nós queríamos estar adiante, um pouco mais à frente, conquistado mais coisas, nós queríamos, sabe? Nós queríamos, mas nós juntos nós podemos conquistar. Nós ainda não temos tudo o que nós queremos, mas nós olhamos para a nossa vida e vemos o cuidado, o amor e a fidelidade de Deus, e isso nos impulsiona a ir mais adiante, né? Ainda não fomos para a nossa casa, mas em breve iremos desfrutar do nosso lar, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas em todo o tempo, nós vemos os propósitos de Deus de nós estarmos onde nós estamos, né? Então nós precisamos entender, sabe, que a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. O nosso lar não existe um lugar, por mais talvez hoje a sua condição do seu lar, da sua casa, da sua família seja uma tempestade que vocês estejam vivendo, mas Deus, Ele é poderoso, né? Não existe tempestade que não tenha fim, sabe? Não existe luta, não existe batalha que não tenha fim, né? Então não existe um lugar como o lar. Ainda que hoje talvez, né, se você entrou aqui isso não seja uma realidade, que você faça isso se tornar uma realidade, que não exista nenhum outro lugar como o seu lar. Um ambiente de paz, um ambiente de aconchego, um ambiente de renúncia, né? Um ambiente onde você decide se doar, né? Onde você decide fazer o outro feliz e não somente esperar que o outro te faça feliz. Amém? Pode ficar de pé, gente. Vamos colocando de pé. Também. Uma vez eu ouvi uma frase, faz muitos anos, e eu nunca esqueci dessa frase. Essa frase diz assim: conheça o mundo todo, mas nunca se esqueça do quintal da sua casa. Né? Então, assim, o nosso lar, a nossa casa, sabe, que seja uma meta nossa de 2023. Ser o melhor ambiente que a gente possa estar, independente das condições, independente de qualquer coisa, que a gente traga para nós essa responsabilidade, sabe, de fazer com que essas 4 paredes, né, esse lugar, seja o melhor lugar do mundo, né, um lugar de paz, um lugar onde a gente possa ser nós mesmos, né, um lugar sem conflito. É claro que a gente tem as nossas diferenças, Sim. Né, a gente tem muitas diferenças, mas assim... Tem as nossas dificuldades? Tem. Mas é realmente fazer com que, né, que essa seja a nossa meta do próximo ano, que essas 4 paredes aí do nosso lar seja o melhor cantinho do mundo, né, aonde quer que a gente vá, conheça ou esteja, em nome de Jesus. Amém, gente? Feche seus olhos. Se você estiver aí do lado do seu cônjuge, abrace seu cônjuge. Se você tiver alguém perto da sua família, se achegue
perto de alguém da sua família, sabe? E eu queria, vai ser ministrada uma canção, uma parte dela, ou pode ser, Rafa? Não? Vai ministrar algo? Não? Ah, tá. E que você pense aí, sabe? O que eu posso fazer, o que eu posso melhorar para que pro meu cônjuge ele não veja a hora de se chegar no nosso lar, né? O que eu posso mudar para que não exista um ambiente como o meu lar? O que eu preciso abrir mão para que o meu ambiente, o ambiente do meu lar seja um lugar de paz, de refrigério, né? Talvez você vai ter que abrir mão de algo nessa noite que você, a vida toda, o casamento todo, você achou que você sempre foi certo, né? Então pense aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração, né? Pede para Deus, pede para o Espírito Santo, fala, Senhor, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar para que não exista nenhum lugar como o meu lar, sabe? Não exista hotéis, não exista pousadas como o ambiente do meu lar, para que não exista nenhum ambiente como a minha sala, como a casa do meu quarto, como talvez fritar um ovo com pão, né? Então, pense aí, converse com Deus, olhando para a sua vida, não para aquilo que precisa ser mudado no mundo.